só que alguém ligasse para Luiz Matias no sentido de para você estar entrando. Perfeito, Arthur, boa lembrança, porque Luiz ficou no privado, passou mensagem, não sei, Luiz, tu tem condições de ir? Tô ligando. Perfeito, obrigado, Luiz. Mas, de toda maneira, eu vou já compartilhar, viu, aqui a minha apresentação, que é muito mais um resumo, viu, do que foi feito aqui, já do nosso conselho, e o parecer, veja bem, as informações foram disponibilizadas, o nosso parecer, e eu faço aqui uma apresentaçãozinha, que eu quero fazer bem rápida, apenas relembrando, não é, a proposta, não é, de concessão, aquela proposta que nós vamos discutir aqui no nosso conselho, do ponto de vista, né, da participação, não é, da consulta popular que foi realizada. Então, pessoal, eu vou aqui compartilhar, um minutinho só. Não sei se vocês estão vendo aí a apresentação, pessoal, ou não? Sim. Eu já coloquei, lógico, quando eu coloco aqui a apresentação, eu perco, eu não consigo ver vocês, viu? Então, se alguém que tiver alguma observação, se quiser se manifestar, por favor, se manifestem, viu? Que eu não vou poder, não estou vendo quem está pedindo a palavra, etc. Então, sintam-se à vontade para, não é, intervir no momento que vocês acharem adequado, tá bom, pessoal? Então, eu coloquei, veja bem, essa apresentação foi alguns slides que eu peguei do material que nos foi passado, né, por parte da apresentação que a secretaria fez. Vocês estão lembrados do Marcelo Correia e do Marcelo Santos. Então, está aqui, eu só fiz alterar aqui para a nossa terceira reunião. Esse é o slide inicial do nosso Conselho Participativo. Aqui a nossa abertura, a nossa pauta, né, que é a abertura e contextualização, é esse momento agora que nós estamos realizando. O foco principal, lógico, desse processo de concessão, não é, que é um processo de concessão parcial, onde, não é, a Compesa vai ficar encarregada, não é, da questão né, da produção de água, a gente pode dizer, toda a questão não é, da captação, tratamento, e vai entregar essa água em alguns pontos, não é, chave, para aí a concessionária fazer toda a parte da distribuição, comercialização, etc., do atendimento ao consumidor final. Então, como, não é, meta fundamental, nós temos aqui, ó, hoje, não é, em função do marco legal do saneamento, para a questão de água, a situação de Pernambuco é 87%, não é, a intenção, não é, o compromisso com o processo de concessão é atingir, na questão da água, 99%. Isso para os anos de, não é, 2033, 2039. A situação de esgoto é uma situação, né, bastante precária. Nós temos hoje uma situação de 34%, não é? O compromisso é de atingir 90%. E outra questão importante, que é a questão das perdas, não é? Estima-se uma redução, não é, de praticamente 50%. Feito essas perdas, hoje ela é da ordem de 50%, vocês estão vendo aí 48%. A proposta é que essa redução seja, não é de 50%, que passe a ter uma perda da ordem de 25%. Aqui é o desafio, veja bem, aqui é o total, não é, dessa proposta de concessão, que vocês estão lembrados, né, que eu vou mostrar aqui. Pernambuco é dividido, não é, em duas regiões, em dois blocos. O bloco do Sertão, que é esse no qual é a atribuição, não é, desse conselho participativo, essas duas micro-regiões de água e esgoto, a região Sertão, não é, e a região metropolitana Pajeú. Esse é o desafio grande, né, do total para a universalização de 35 bilhões, e dos 185 municípios, antes, eu acho que, não é, de passar para a informação que eu estava dando, eu acho que é importante que
esse processo, não é, de concessão parcial, ele é baseado nesses 4 pilares. Não é? É importante nós mencionarmos aqui a questão da nova tarifa social, porque esse é um dos pilares, né, desse processo, que é a modicidade tarifária. Perfeito, pessoal? Depois tem a redução de intermitência. O projeto apesar de o Estado ter aquela ordem, não é, aquele atingimento de percentual de cobertura de água, mas tem um problema sério de intermitência. Então, a proposta e o compromisso é que sejam atingidos, não é, 99%, não é, de água regular. Então, isso ligando, não é, isso está regulado, isso é a questão da universalização. Então, e a regulação, não é, a Pernambuco, a ARP, o processo em si, Pernambuco já vem trabalhando e vai estar com o modelo, né, com a agência de regulação, que vai estar acompanhando todo esse processo. Então, pessoal, está aí, eu acho que é extremamente importante que nós mencionarmos, não é, esses pilares. Visão geral do projeto, daqui, né, houve todo Pernambuco, não é, já vem trabalhando há tempo com a questão de obras do ponto de vista de segurança hídrica e já vem, não é, a partir de um contrato que o Estado fez com o BNDES, não é, que aí o BNDES fez no apelo ou fez o contrato de 4 consultorias e esse é um processo que vem, não é, estreito diálogo, né, entre o BNDES e a Compesa, que resultou, não é, nessa proposta de concessão parcial. Então, é importante, não é, mencionar aqui, não é, que o processo envolve a universalização dos 185 municípios do estado de Pernambuco. Perfeito? Nesse caso, como está aqui bem lembrado esse asterisco, é que Fernando Noronha é considerado um dos municípios de Pernambuco. Então, pessoal, dando seguimento, como eu falei para vocês, não é, essa visão do projeto, o modelo que está sendo adotado é na concessão parcial, não é? E aí, dentro, não é, considerando os 2 blocos que eu falei para vocês, e aí essa concessão parcial, não é, que a empresa que por acaso vier, não é, a ganhar a concessão, as empresas, né, que uma empresa pode ser de um bloco, outra empresa de outro bloco, não é, eles vão ser responsáveis, não é, por na questão da água, na distribuição da água, não é, e evidentemente vão estar, não é, nos anos, não é, que a concessão atingir, responsável também pelos investimentos, não é, na linha de distribuição, etc. Na parte de esgoto, evidentemente que ela vai estar responsável, né, pela todo o serviço, né, de infraestrutura, etc. Os 2 blocos que mencionados está aí, ó, a nossa, no que diz respeito, não é, a esse conselho, que é a microrregião do Sertão, esse conta, não é composto, essa microrregião do Sertão, de 24 municípios, não é, o outro bloco é um bloco muito maior, que contempla o restante dos 185 municípios, que são os 161 municípios do estado de Pernambuco. Como diagnóstico, não é, que já foi falado, mas de forma rápida, hoje o atendimento de água no estado é de 87%, com intermitência, não é, em diversos municípios do interior do estado. Existe uma heterogeneidade muito grande na questão da disponibilidade hídrica, com um índice de perda já mencionado da ordem de 50%. No caso do atendimento de esgoto, hoje o atendimento do estado é 34%, não é, com esgoto coletado e tratado de 30,45%. Deve-se lembrar que, no caso, que não é a meta e o compromisso é de 99% no caso da água e de 90% no caso do esgoto. Não resta dúvida que é um desafio importante, não é, para o nosso estado. Aqui o diagnóstico de avaliação, eu vou passar rápido, porque aí só para dizer a vocês que houve realmente um diagnóstico importante, né, nesse estudo e nessa proposta de concessão, um importante estudo, né, não só apenas desses últimos anos, pelo que foi contratado não é, junto
ao BNDES, mas isso leva em conta todos os estudos que o próprio Estado vem ao longo desses anos dando. O Estado vem ao longo do tempo, não é, fazendo estudos a respeito, não é, da questão de segurança hídrica, da questão da infraestrutura, não é, da questão do atendimento, não é, tanto da água como a questão do esgotamento sanitário. O relatório de consulta pública, que eu acho que é esse aí que é extremamente, e é o nosso foco, eu acho que é importante mencionar, não é, que dentro dos processos, não é, do Brasil, não é, em particular aqui da região Nordeste, a questão da consulta ou da participação popular nesse processo aqui do Estado foi um processo que levou quase, não é, 60 dias, foi um processo que levou, não é, 58 dias, para ser preciso, não é, onde aqueles que, porventura, quisessem participar poderiam ter enviado, não é, suas contribuições. Mais importante ressaltar que das 5 consultas públicas realizadas nesse processo, 2 foram, não é, na microrregião, né, de água e esgoto do Sertão, uma realizada, como vocês estão vendo aí, em Petrolina, no dia 21 de janeiro, e outra em Salgueiro, no dia 22 de janeiro. Então, houve, não é, 1.012 contribuições. A gente pode ressaltar, não é, que dentro desses processos de concessão e de consulta pública é praticamente um recorde de contribuições. Então, nessas contribuições tinham desde de solicitações de esclarecimentos, pronunciamentos, e aquelas que foram evidentemente no cerne, não é, da concessão. Então, é importante aí mencionar que dessas contribuições, não é, nós tivemos sempre que corresponde, não é, da ordem de 26%, não é, do total. Deve mencionar que, como se fala de acatadas, não é totalmente ou parcial, você reduz, não é, do número de esclarecimentos, então você tem um número importante, não é, daquelas intervenções, não é, do ponto de vista de contribuições, um percentual importante, ser da ordem de 50%, foram acatadas totalmente ou parcialmente. Tá certo, pessoal? Acho que é extremamente importante, não é, a gente mencionar esse tipo, sobretudo aqui, não é, no nosso Conselho Participativo. Eu separei, vocês estão lembrados aqui, tem 2, não é, tinham 2 gráficos, um correspondente, não é, à microrregião da região metropolitana e do Pajeú e do Sertão. Então, um destaque que eu acho que é importante mencionar é a questão, não é, o que a consulta propiciou, sobretudo na microrregião do Sertão, foi, não é, a incorporação, não é, de uma maior participação, por exemplo, do município de Petrolina. O município de Petrolina teve uma participação importante, não é, como um grande contribuidor para não é, o aperfeiçoamento, não é, do projeto, o aperfeiçoamento do ponto de vista de inclusão de novas áreas, etc. Como está se mostrando aí, não é, nesse gráfico, do ponto de vista dos investimentos do CAPEX, que antes da consulta era de 2,8 e passou, né, a 3,018 ou 3 bilhões de investimentos. Então, houve um acréscimo, não é, do antes para o pós, em função, não é, da consulta popular. Então, entro aqui com a parte que eu acho que é o cerne, a parte anterior, não é, foi um recapitulativo, né, nós lembrarmos o que nos foi apresentado aqui, quando da nossa segunda reunião. E aí, pessoal, eu vou dar uma paradinha apenas para me atualizar, que eu acho que esse é o ponto principal da nossa reunião, não é? E voltar aqui para vocês para saber se Luiz Matias chegou, se não chegou, como é que nós vamos. Pessoal, estava sem ver. Alguma notícia aí? Luiz Gustavo, teve um contato com o Luiz Matias? Eu liguei para ele pelo WhatsApp, não pegou. Chamou e ninguém atendeu. Eu liguei normal e deu fora de área desligado.
Aí, pessoal, minha proposta é que nós continuemos, não é? E, Luiz, se você tentar, eu infelizmente não tenho contato de Luiz Matias, não sei se algum de vocês tem, aí outro conselheiro, não é, que esteja mais próximo de Luiz Matias, que pudesse aí fazer não é, um contato. O que é que vocês acham, pessoal? Eu dei uma paradinha, minha Não, proposta, eu não tenho. Pelo menos consulto eu aqui vocês, não tenho, não. continuamos com nossa apresentação, com a parte agora do nosso parecer, ou o que é que vocês sugerem? Veja, eu entendo, Antônio, que a gente poderia continuar. Eu acredito que o Luiz aí deva ter tido algum problema, né? Era até importante que ele pudesse participar, mas eu acho importante a gente seguir. Até porque aí é uma pergunta agora. Eu acho que o que tem para a gente decidir, de fato, apresentar, a gente conseguiria fazer até 9 horas? É possível? Olha, eu acho que sim, mas veja bem, não tem nada. Minha proposta é o seguinte: que nós possamos continuar, viu, a todos vocês, caso a gente não consiga, não temos outro jeito a não ser de convocarmos a outra reunião. Mas agora estamos. Veja bem, eu acho que meia hora é tempo suficiente para a gente. Pois não, Anderson, antes quer falar, desculpa, Anderson. Como o senhor, Luiz Gustavo aí falou que está sendo gravado, se possível, qualquer coisa disponibilizar para ele depois. Eu consegui falar com ele agora, desculpa. Ele me atendeu agora e ele disse que está entrando em 10 minutos. Perfeito. Viu? Porque veja bem, viu, Pablo, só para contextualizar vocês, o nosso parecer já tá disponibilizado desde a primeira convocação, que foi quando surgiu aquele problema que eu peço mais uma vez desculpa a vocês, e depois nós tivemos, lógico, alguns horários que não é? Teve Pablo com perfeitamente um problema importante, não é, da questão do seu trabalho, e aí estamos hoje aqui, que foi um momento acordado por todos. Então, se Luiz Matias está entrando em 10 minutos, eu acho que a gente pode dar prosseguimento. Porque, veja bem, todo o material que estamos hoje aqui debruçado, viu, Pablo, já foi disponibilizado. O parecer já está aí para a leitura de vocês, não é? Já foi apresentado. Eu, de minha parte, eu me considero completamente, veja bem, instruído, se assim for dizer, quando ele faz com relação do processo. Eu faço muitas reuniões aqui do pleno do departamento, entendeu? Então, um processo desse, onde toda a documentação, os esclarecimentos, etc., falta as intervenções de cada conselheiro, né, Alex? Aí vocês aí, por favor, Alex. Alex, por favor. Opa, desculpa. Pode falar, Antônio. Alex, por favor. Não, pode seguir, pode seguir. Posso seguir? Então vamos lá, pessoal, vamos seguir. Qualquer coisa, a gente pode fazer uma leitura, viu, Pablo? Se vocês acharem necessário, do parecer, não é todo, eu posso fazer essa leitura, mas eu vou continuar aqui, que eu fiz um resumo dos pontos chaves, que no máximo em 5 minutos eu concluo aqui, viu, pessoal? 1 minuto só. Vou voltar aqui à minha apresentação. Tranquilo, Antônio. Combinado. Perfeito. Então, vamos lá. Tá aí, ó. Parecer Conselho Participativo, aí, ó. Parecer Conselho Participativo. Isso foi, pessoal, tirado exatamente do documento enviado para vocês. Recomendação 1. Universalização e inclusão. Priorizar atendimento a populações vulneráveis e regiões desassistidas. Garantir modicidade tarifária. Incluir área rural com foco em comunidades densas e críticas. Recomendação 2, transparência e participação. Publicar e divulgar estudos técnicos, critérios de seleção de contratos. Envolver órgãos como Compede e Sociedade Civil. Reforçar transparência e controle social. Regulação e metas. Fortalecer órgão regulador com autonomia técnica financeira, estabelecer metas claras, indicadores confiáveis, acompanhar as metas por indicadores transparentes e auditáveis. Recomendação outorga e segurança hídrica. Definir o uso e transferência da outorga em foco no benefício público. Garantir continuidade do abastecimento sem intermitência. Obras previstas já previstas. Adutora Petrolina Frane Dormentes e Adutora do Oeste. Considerações finais. Reafirmar o compromisso com o aprimoramento do projeto e fortalecimento da governança.
defende que os benefícios da concessão alcancem toda a população de Pernambuco. Destaca a importância da transparência e da participação social em todas as etapas. Reforça o alinhamento do processo às diretrizes do novo marco legal de saneamento. Então, esse é o resumo do que está no documento, onde reafirma, não é? Isso somente, lógico, para finalizar, aí eu acho que não é, essas considerações refletem bem, não é, o que o processo, não é, de concessão e o que nos foi apresentado, eles, não é, têm esse compromisso. Então, pessoal, eu abro agora para as nossas discussões, para as intervenções dos conselheiros, e agradeço aí a atenção de todos, e a palavra está aberta aí para nosso, não é, para nosso debate, para nossa discussão. Ô, senhor Antônio, deixa aberto aí a parte de recomendações, por favor, só para... Pois não, desculpa aí, viu, Alex? Não, vou lá. Recomendações, está aqui, opa. Tá bom assim, Alex? Eu vou botar para... Peraí. Infelizmente, quando eu boto aqui a apresentação, eu perco aí a visão dos conselheiros, viu? Então, por favor... Não, pode ser daquele outro... Pode ser do jeito minimizado, né? Porque é bom que você fica visualizando e dá para a gente ver. Perfeito. Então, dá para ver bem aqui no minimizado, né? Agora, peraí, para eu fazer isso, eu teria que fazer outro compartilhamento, vice? Que não é um compartilhamento da tela cheia, não. Peraí, me dá só um minuto, vice, Alex, que eu vou tentar fazer um compartilhamento. Eu vou parar esse compartilhamento e vou voltar ao compartilhamento só dos slides para eu poder ver vocês, tá bom? Tá. Dê só um minutinho. Eu vou compartilhar aqui. Eu acho que na hora que eu compartilho a janela, eu fico vendo vocês. Pronto. Vocês estão vendo, não? Sim. Perfeito. Pois não, Alex, tá aí, ó. Não é isso que você... Tá dando para ver ou quer que aumente um pouquinho? Eu não sei se eu consigo aumentar. Vocês estão lendo ou não? Tá tranquilo. Sim. Melhorou agora? Eu acho que talvez tenha melhorado, né? Eu aumentei um pouquinho, acho que dá. Pois não, Alex, por favor. Não, antes acho que tinha pedido a voz aí, acabei atravessando. Olha, se teve alguém, eu não anotei, não, Alex. Não vi, não, porque eu estava na apresentação. Mas pode você começar, Alex. Pode ficar à vontade, Alex. Pode ficar à vontade. Tá joia. Veja, isso daí é o resumo lá daquela minuta, né? Perfeito, é o resumo da minuta, o que está lá no nosso parecer, tá? Exatamente, foi o resumo. Se vocês quiserem, Alex, eu posso fazer a mesma coisa, em vez de ser aí, colocar o parecer para a gente ler no parecer ponto a ponto e vocês fazendo... Também, ótimo. Não é? Eu acho que talvez isso. Me dá só um minutinho, que aí eu vou agora mudar a janela para o parecer. Um minutinho só, que a gente já vai fazer isso. Estou chegando lá, viu, pessoal? Um minutinho só, que eu vou ter que... Um minutinho só, que eu vou tirar essa apresentação para a apresentação. E vou parar. Eu vou tentar só aumentar um pouquinho Está dando para ver, Alex? Mas eu vou aumentar só um pouquinho, viu, Alex? Me dá só um minutinho. Vocês estão... Não sei, eu acho que ficou melhor, não sei. Será que agora está mais visível? Quer que aumente um pouquinho mais ou tá bom? Já dá para ler, não? Tá dando para ler, senhor Antônio, tá dando para ler. Perfeito. Pode dizer, Alex, como é que você quer que eu vou ser aqui, que eu vá passando? Quer que eu vá lendo e passando? Como é que vocês querem?
eu achava bacana você, cada ponto, falar um pouco, não ler, né, Perfeito. mas que aí acho que é demorado, mas de forma Não, mas veja resumida, bem, né? veja bem, a introdução que eu falei, né, o presente parecer, eu acho que é importante pontuar isso aqui, mas veja bem, Alex, eu acho que temos tempo, podem ficar tranquilos e vocês vão. Não é? O presente parecer tem por objetivo analisar e emitir recomendações acerca do projeto de concessão do saneamento do Estado de Pernambuco em consonância com o novo marco legal, não é, lei tal. Nos termos das competências do Conselho Participativo, conforme previsto na Lei Complementar número tal, o novo marco visa ampliar a eficiência, universalização e sustentabilidade dos serviços de água e esgoto, não é, no país, estabelecendo regras e diretrizes para o alcance da meta de 99% de cobertura em água potável e 90% em esgotamento sanitário até 2033, 2039. Eu tenho que ir um pouquinho aqui. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo que quando eu passo aqui para o Word, para eu deslocar, eu não vejo mais vocês, mas tá. Vocês estão vendo o histórico do projeto, saiu tem 2? Sim, sim. Sim. Então, aqui, viu? Então, aqui foi um resumo do contexto histórico, né, dado o contexto e o significativo desafio para o alcance da universidade. O governo de Pernambuco e o Banco Nacional assinaram em maio de 2000 um contrato que tem por objetivo desenvolver o projeto de concessão de serviço público. Os estudos elaborados no âmbito do contrato de estruturação do projeto tal e tal dedicaram-se à análise de viabilidade e elaboração de propostas de parceria entre o setor público e a iniciativa privada para os serviços de abastecimentos de água e tratamento de esgoto no âmbito do Estado de Pernambuco. As atividades do projeto culminaram na entrega de relatórios de minutos e de documentos necessários à implementação do projeto. Em dezembro de 2024, ocorreram reuniões do Comitê da Microrregião do Conselho Participante, onde foram discutidos os detalhes do projeto com aprovação sobre a abertura de consulta pública do projeto de saneamento por parte dos seus representantes. A fase de diálogo público ocorreu entre os dias 11 de dezembro de 2024 e 7 de fevereiro de 2025, com o objetivo de colher contribuições sobre as minutas e demais anexos do Plano Microrregional de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do projeto de concessão da prestação regionalizada de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios integrantes da microrregião do Sertão e do contrato de gerenciamento a ser celebrado com o Estado de Pernambuco. A documentação relativa ao objeto da concessão foi disponibilizada no sítio eletrônico da Secretaria de Recursos e Saneamento na página de microrregiões de consulta pública, na qual foi possível encontrar plano microrregional de saneamento básico, apêndice 1, estudo da demanda, tá? Eu não vou ler aqui todos os documentos, mas isso foi não apenas disponibilizado na página, como também, né, foi por parte, não é, Luiz Gustavo nos forneceu esses documentos. Projeto de concessão, contrato de gerenciamento. Ainda durante a consulta pública, foi realizada 2 audiências no município de Petrolina e Salgueiro, respectivamente, nos dias 21 e 22 de janeiro. O detalhamento das sugestões recebidas e os resultados da fase de consulta pública serão publicados no relatório final de consulta pública. Registra-se que o processo de diálogo público teve um período significativo de duração de quase 60 dias. Foram 58 dias, pessoal. Realização de encontros presenciais e contou com expressiva participação de diversos segmentos, conforme o relatório de diálogo, que registra mais de 1.000 contribuições avaliadas no projeto. Em síntese, o projeto considerou um modelo de concessão comum parcial, em que a produção de água permanece com a Compesa, e os serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgotos são delegados à iniciativa privada. Esse modelo sugeriu o mesmo arranjo dos que foram adotados, eles precisam uma correção, depois a gente vê o mesmo arranjo, não é, dos adotados para a microrregião de água e esgotos já instituída, sendo que o bloco da microrregião Sertão, abrangendo a área urbana dos 24 municípios, com toda a área urbana e as localidades rurais, descritas no anexo 4. Ademais, os estudos para a concessão propõem um valor estimado de 30 bilhões ao longo dos 35 anos de contrato, sendo 1,18 bilhões em água e 1,84 bilhões em esgotos, com concentração dos investimentos nos 8 primeiros anos, período de universalização.
Outro aspecto a se destacar é que o Estado se compromete a já aportar recursos para a obra de segurança hídrica a serem executados pela concessionária, sendo essas a adutora Petrolina Afrânio Dormentes e a adequação da adutora do Oeste. Análise e recomendações. Eu vou dar uma paradinha, pessoal. Vocês podem continuar, não? Ou vocês querem fazer algum tempo? Ou continuo? Antonino, só para avisar, o Luiz Matheus entrou na reunião, tá? Perfeito. Então, vou continuar, viu, pessoal? Análise e recomendações do Conselho Partidário dentro do disposto do Conselho. Continua, Antônio. Hã? Desculpa, eu não vi, não. Alguém me falou? Pode falar. Não, vai continuar. Tá. Desculpa, Você eu não vi direito aí. Análise e recomendação do Conselho. Que o projeto de concessão seja estruturado de forma a assegurar a universalização do serviço, promovendo a inclusão de indivíduos de maior vulnerabilidade social em regiões atualmente atendidas com modicidade tarifária. Tá certo? Que haja transparência plena em todas as etapas do processo, incluindo estudos técnicos, critérios de seleção e contratos, garantindo que o processo seja acompanhado e debatido por diversos atores, incluindo a companhia de saneamento, órgãos reguladores, órgãos fiscalizadores e sociedade civil, buscando garantir transparência e participação social. Que o modelo de concessão contemple mecanismos de regulação eficientes, com o fortalecimento e estruturação do órgão regulador, garantindo independência e condições adequadas de fiscalização, autonomia técnica e financeira, que sejam estabelecidas metas claras, eficientes e sustentáveis, acompanhadas de indicadores de desempenho transparentes e eficazes de promover maior confiança e segurança ao sucesso do projeto. Que o projeto contemple investimentos na área rural, principalmente nas comunidades de maior densidade, em que seja viável tal atendimento, e que mais sofrem com a falta de acesso à água potável e que não são beneficiados com o sistema de esgotamento sanitário. No que se refere na aplicação do outorga, que o instrumento convocatório assegure uma destinação clara e transparente dos recursos, voltada a ações que efetivamente beneficiem a sociedade e promovam o interesse público, com a priorização dos recursos no próprio saneamento. Que haja soluções que garantam a continuidade do abastecimento de água, eliminando a intermitência, as interrupções frequentes e as perdas no sistema de distribuição, de modo a assegurar o acesso contínuo e de qualidade. Considerações finais. O Conselho Participativo reafirma seu compromisso com o aprimoramento do projeto, fortalecendo a governança e garantindo que os benefícios da concessão cheguem para toda a população de Pernambuco. Ressalta-se a importância de que o processo de concessão seja conduzido com transparência, participação social e foco na universalização do serviço, alinhando-se às diretrizes do novo marco legal de saneamento. Pronto, esse é o parecer. A minuta que foi, eu já de vermelho, eu já tinha identificado aqui que precisavam dessa correçãozinha aqui, hein? Então, pessoal, estou aqui abrindo, está aqui, eu vou voltar para poder vê-los. Eu faço qualquer ponto, Alex, que você queira modificar o que a gente vá, fique à vontade, você, Alex, e qualquer conselheiro, viu, pessoal? Joia. Bom, da minha parte, eu já tinha dado uma lida na minuta. Eu só senti falta, Antônio, de uma questão social envolvendo... a gente vê muita discussão ainda, tanto nas audiências públicas que ocorrem, essas que ocorreram, né, tanto na cidade, mas também dentro da própria Alep. E eu, como um funcionário da Compesa, tenho a mesma preocupação, né? a mesma aflição. Isso é dividido para milhares de famílias dentro da empresa. E não fica nada amarrado, de certa maneira, em relação a essa garantia social. Né? Eu falo mais, é um ponto de vista também social, em que exista alguma garantia em termos seja da empregabilidade. A gente sabe que vai envolver muita coisa quando ocorrer esse processo de concessão, ela pega em todo o estado. Então, tem cidades, principalmente as de pequeno porte, né? Quando ocorrer um processo desse, vai mexer muito
né, nessa questão, seja do local de trabalho, seja da cidade de trabalho, enfim, mas que recomendasse algo nesse sentido, né, de que fique amarrado aí algo em termos de recomendação por parte da própria Alep ou do próprio Estado em relação aos funcionários, entendeu? Eu faço parte da categoria, óbvio, né? Estou como conselheiro e não podia deixar de registrar e uma preocupação, né, de uma classe. Perfeito, Alex. Eu vou te pedir o seguinte, Alex. Sendo possível, faz uma minutazinha e coloca para a gente incluir, porque eu acho, veja bem, eu, de minha parte, sou muito a favor dessa sua recomendação, viu? Não tem absolutamente nada, muito pelo contrário, eu acho extremamente pertinente. Não, assim, ó. É importante. Que os outros conselheiros se manifestem sobre esse assunto. Eu já estou dizendo para você, Alex, gostei muito da sua intervenção e sou favorável à introdução de uma recomendação nesse sentido. Agora, faça, por favor, veja bem, para ficar mais... Você que tem esse sentimento, faça uma redação que eu aqui só faço encaixar dentro do... Você já pode encaixar onde você queira e eu dou uma uniformidade, se você permitir, na redação e lhe devolvo lá para você dar uma olhadinha se é isso mesmo que refletiu. Eu não quero absolutamente modificar nada do seu pensamento. Eu acho que isso é importante, não é? E eu acho que os conselheiros aqui, nenhum vão ser contra a uma recomendação dessa. Pelo menos é o meu pensamento. Pablo, por favor. Pablo levantou a mão. Senhores, bom dia. Bom dia, Pablo. Alex, eu achei muito oportuno, concordo também, tá certo? Concordo com o Antônio. Eu acho que até você poderia, assim, propor um negocinho aí para a gente poder botar. Eu achei o ponto aí bem importante. Eu até queria comentar aqui alguns pontos também, eu não sei se já pode. Podemos, Alex, ou tu ainda vai querer completar com mais alguma coisa? Ao contrário, Pablo, me dê só um minutinho. Isso de abrir pontos nisso, né? E aí a gente vai construindo e debater, né? Enfim. Sem dúvida. Eu só para dar uma organizada, vice, Anderson pediu a palavra, vice Pablo, antes de você. Deixa eu passar a palavra para Anderson e depois tu... Por favor, Anderson. Bom dia, pessoal. No mesmo sentido de seu Alex aí, é uma garantia, questão social, um ponto muito importante, até na questão de suporte para os locais, os municípios, na questão tanto social como vulnerável, na questão da garantia da empregabilidade, como na questão da assistência do serviço de qualidade. Dá como exemplo, tive trabalhando junto com o seu Alex aqui em Salgueiro, questão de equipe, tem que ampliar até essa questão da empregabilidade para funcionário e a garantia de você continuar dando a garantia para os funcionários que já estão trabalhando, para os empregados do serviço, porque já tem conhecimento da situação, conhecimento das adutoras, conhecimento dos sistemas de saneamento e uma ampliação um pouco maior dentro desse quadro na concessão de funcionário para poder dar um serviço de qualidade. Vou dar como exemplo aqui em Salgueiro, atende não só Salgueiro, mas atende às vezes, tem que sair equipe daqui para Parnameirinho, para Cabrobó, e não dão de conta, a demanda é grande para poucas equipes, e foi aí que a Compesa levou muito chute, muita ofensa, muito xingamento, porque não dá conta da demanda alta. Então é muito importante essa garantia da empregabilidade com uma ampliação de funcionário para poder dar um serviço de qualidade. Perfeito, Anderson. Vou passar. Anderson, posso passar para Pablo? Show de bola. Obrigado, Anderson. Pablo, por favor, suas colocações. Senhores, no caso aí, o que Anderson falou, acho que ele poderia ser, de fato, complementado, só no intuito da gente ajudar, era que o próprio comitê técnico e o próprio colegiado da micro-região pudesse até sugerir isso, né? Ou seja, o que é que se poderia fazer, no caso aí, em termos de Compesa, quais são as ações, objetivos e tudo, que podem ser postas para poder manter os seus funcionários, digamos assim, né? Que é uma coisa importante isso. A gente precisa, digamos assim, manter técnicos bons, pessoas aí que de fato conheçam o sistema e que o serviço continue e até aumentar mesmo, se esse for o caso e se for uma coisa necessária. Então, eu acho que isso daí poderia criar algum tipo de
indicador, um tipo de marco, ou uma meta, ou alguma coisa dessa, que poderia ser, de fato, sugerido pelo próprio comitê técnico, né? Obrigado, Pablo. Alex, por favor. Veja, para antecipar, Pablo, aí, obrigado aí pela contribuição. Mas veja, o próprio modelo aí de concessão, ele trata da regulação, tá certo? A regulação vai ter seus indicadores também na parte de serviços, né? Em relação a essa sua aflição em termos de mão de obra, em termos de realização de serviço, é óbvio que muda totalmente de um modelo para outro, tá certo? Ele muda totalmente. Então, em relação a isso, eu acho que está bem amparado. E a ideia de Pablo aí em relação a indicador e trabalho, existe um trabalho hoje dentro da Compesa, né? Existe ontem, inclusive, saiu o resultado, né? Foi feita uma espécie de eleição, né, para colocar pessoas que vão contribuir em todo o estado mas, vamos dizer assim, num processo de mudança de gestão, sabe? Um processo de mudança de começar a olhar cada funcionário, cada cidade, onde é que pode contribuir, se vai mudar o plano de carga e salário, ou seja, vão ter funções que vão deixar de existir, tá? Vão ter funções que vão ter que deixar de existir. Então, nisso, como é que a gente vai reenquadrar dentro da empresa? Essa discussão existe. O que eu fico só preocupado é o fora da Compesa, né? O que está sendo ali visto do ponto de vista de Estado e lei, tá? Aí eu falo Alep, aí eu falo a questão da ARP, aí Pablo botou uma ideia muito bacana em questão de algum indicador, alguma coisa relacionado a isso. Mas a gente sabe que o Estado também ela tem necessidades, né, em várias áreas, né, e como é dito, o capital intelectual da Compesa é de 53 anos investido, né, no conhecimento que acaba entrando em diversas áreas, né, não só a área de saneamento, mas a gente tem profissionais aí qualificados na área de direito, de administração, de contabilidade, de licitações, enfim, coisa que tem necessidade em outras áreas do Estado. Então, assim, o que eu acho é que falta só um instrumentozinho fora que garantam, ou que abra espaços para atuação em outras áreas do Estado, tá certo? É só um ponto, assim, eu não queria alongar muito, que era um ponto que eu sei que tem outras contribuições aí para dar, mas é mais nesse ponto. Aí eu ficaria, assim, já estou feliz que eu vejo que todos estão pensando, assim, todos acolheram aí a proposta, e a gente faz uma minutazinha e andar com a reunião. Perfeito. Não, a minha proposta, veja bem, Alex, eu acho que duas coisas que eu acho que tem que ficar claro. O primeiro é o seguinte: essa proposta de concessão, ela é baseada em indicadores. Então, a agência de regulação, ela vai trabalhar, veja bem, existe uma estimativa de investimento desse recurso, que são estimativas mínimas. Isso não quer dizer que a empresa ou a concessionária que for, não é, fazer a gestão desse serviço, não vai precisar investir, porque o que ela está, o compromisso é de atingir os indicadores que estão lá. Agora, essa recomendação sua, Alex, é muito, mas muito bem-vinda, sobretudo no seguinte: não apenas, não é, eu digo assim, não apenas, não estou isso minimizando a importância, não é, dos trabalhadores atuais da Compesa, não importa de que setor, mas garantir que haja um compromisso para que os investimentos, sobretudo aqueles que vão, não é, acrescentar o investimento azul e branco, que haja um compromisso de que a principal, não é, mão de obra dessas concessionárias sejam de pernambucanos, né? de pessoas das regiões, dos municípios onde a concessionária vai atuar. Então, eu acho que a gente devia, viu, Alex, fazer uma minuta que pudesse recomendar fortemente, não apenas, não é, os compesianos, mas aqueles que são moradores, né, habitantes dos municípios e que tenham capacidade de serem empregados, né, a trabalhar, não é, nas empresas que vão, não é, gerir esse serviço, né? Eu acho que a gente deveria pensar
não só apenas nos compesianos, mas na população em geral, né? Que seja realmente pernambucanos que venham ser contratados e que venham participar dessa gestão. Desculpa aí se eu avancei muito, viu, Alex, mas eu acho que esse é o seu sentimento, né? Pelo menos que eu entendi é que haja uma amplitude, né, de absorção de pernambucanos, de compesianos nesses serviços que vão ser geridos. Anderson e depois Pablo. Anderson, por favor. Seu Antônio, pessoal, fica a critério de vocês também a questão da tarifária, né, da tarifa social, da recomendação dentro da minuta, a questão da fixação, desde a gente vem lutando aqui a inclusão do Minha Casa Minha Vida Direto, e desde do Ouvir para Mudar, tive com o seu Arthur Paiva, onde a gente já vinha justamente nesse questionamento de uma cobrança que a gente achava um pouco devida pelo fato de ser de vulnerabilidade, conjunto habitacional do governo federal está cobrando taxa, mas ficou uma dúvida que eu vi também de alguns participantes quando teve aqui a reunião extraordinária sobre a concessão, do pessoal, se a tarifa social vai ficar fixa, mesmo com a concessão, se vai ter aumento, se não vai. Eu acredito que seja bom a gente ver a questão de recomendar dentro da minuta com a concessão uma tarifa social do jeito que ela foi discutida dentro do plenário e aprovada e sancionada pelo presidente, mesmo dentro da concessão, ela continua fixa da mesma forma, favorecendo e fornecendo a essas famílias de vulnerabilidade a tarifa justa do jeito que está dentro da lei. O que é que o pessoal me diz? Perfeito, Anderson. Eu acho que isso tudo aí, veja bem, são coisas que a gente... O que é que nós vamos trabalhar? A minha proposta. Nós temos a minuta, eu vou pedir para que Alex possa fazer uma primeira redação, nós vamos melhorando. Esse novo parecer, eu coloco à disposição de vocês para fazer uma rodada de leitura e tal, e de acréscimos, e a gente vai, se for necessário, a gente faz uma nova reunião, se todo mundo se tiver satisfeito com a redação, a gente já mata esse parecer com esses acréscimos, né, com essas sugestões que vocês estão dando. Entendeu, Anderson? Vai vendo tudo isso. Agora, deixar bem claro, viu, pessoal? Nós temos uma participação que eu acho importante, e esse é nosso poder, essas recomendações nisso. Mas, lógico, a microrregião tem suas instâncias, vocês estão lembrados, você tem um comitê técnico, tem vários comitês. Então, nós vamos ser parte, não é uma parte dentro desse processo, e que eu acho que a gente não pode esquecer isso que a Alex falou, que você falou, mas não garante que a gente vai, no final, ser vencedor, né? Nós vamos lutar para que tudo isso que a gente está colocando aqui, isso vá lá com força total, né? Que é esse o nosso intuito. Entendeu? Como o senhor falou aí, então, na questão da comissão técnica, eu vi uma publicação desde ontem a respeito da participação da Compes, Secretaria de Recursos Hídricos, cientistas arretados, que são questão de indicação, de inovação na questão do abastecimento e na questão do saneamento. Eu acredito que a gente, do Conselho Participativo, também poderia ter uma participação direta junto com o Conselho Técnico, nessa questão de indicações de projeto de abastecimento, tanto de abastecimento como de saneamento, para uma viabilidade de estudo deles, alguém que ficasse direcionado para a gente nessa questão. O senhor Alex tem conhecimento amplo lá em alguma cidade, alguma região, sabe da necessidade e como pode ser feito. Como o senhor tem na região do senhor, a gente tem um pouco aqui em Salgueiro, um pouco de conhecimento, para estar dando essas indicações dentro do Conselho Técnico, para futuramente a gente conseguir uma ampla... Eu estava ontem na reunião do lançamento desse lá para ver. Eu tive, na segunda-feira teve uma primeira reunião, e ontem teve uma reunião que foram apresentados 2 projetos. Onde estava lá o pessoal da Compesa, o diretor de inovação, o Fernandes, estava o gerente. Então, eu tenho participado de perto, que isso aí é meu dia a dia, vice Anderson. Eu, como professor e pesquisador, e com muito atenção para o semiárido, para essa questão hídrica, que isso aí é meu dia a dia, eu estou atentíssimo a isso, vice Anderson, e quero submeter propostas em relação a isso. Eu não posso aqui, veja bem, entendo perfeitamente sua preocupação, mas eu, como interessado primeiro, eu não posso ultrapassar aqui como presidente do Conselho Participativo, ter uma função lá que eu mesmo submeta um projeto, está entendendo, senhor Anderson? E eu vou participar como, vamos assim dizer, uma espécie de avaliador ou fomentador das coisas. Então,
eu me sinto impedido, entendeu, Anderson? Eu, como parte interessada, não posso aqui defender. Vocês podem defender, entenda a minha participação, entenda a minha situação, viu, Anderson? Aquela história que eu não posso, como assim dizer, estar sendo parte aqui para promover uma coisa e, por outro lado, eu ser parte interessada que meu projeto seja atendido. Então, eu não posso fazer de maneira nenhuma mas entendo essa preocupação que você vai tendo, entendeu, Anderson? Aí fica mais uma recomendação, não é, para o secretário executivo que está aqui na reunião, para ver de que forma isso possa ser feito, entendeu, Anderson? Porque o secretário executivo aqui está como ouvinte, ele pode nem se manifestar, a não ser que a gente peça que ele fale. Então, ele está proibido de falar aqui, viu? A não ser que a gente peça, que o conselho peça, não é que ele intervenha para esclarecer para alguma coisa, mas ele não pode interferir na nossa discussão. Não, mas esse ponto que eu falei é só questão de indicação. É só questão de indicação. Não a gente tem uma ação direta. É só indicação para uma viabilidade de estudo da Secretaria de Recursos Hídricos, do Conselho Técnico. Entendesse minha posição, né, Anderson? Entendesse minha posição. Eu não posso nem pensar em indicar nada. Agora está aí Alex e Pablo. Alex, por favor, estamos já de 9 horas. Pablo está agoniado já para poder ir para o trabalho. Deixa eu só pedir aí perdão. Eu sei que Alex está aí na frente, mas assim, pelo andar desse time aí, eu até peço aí perdão, porque eu vou ter que sair, né? Que eu já estou com outro agendamento aqui. O que eu estava querendo sugerir era até o seguinte, já que isso é um excelente debate, rapaz, isso é muito bom, gostoso até por sinal. O que eu estava querendo sugerir era para ver se cada um minutava uma coisa simples, daquilo que se anseia, que se quer sugerir, tá certo? E a gente poderia, até o final da tarde de hoje, mandar todos para Antônio. E Antônio, digamos assim, condensava tudo. Perfeito, depois, se faça quisesse, a consolidação. Poderia marcar um negócio aí, e aí dizer assim, ó, teve isso, isso e isso, e a gente dava ok. Eu acho que é mais assim, objetivo, né? Produtivo por conta do tempo, é isso que eu estou dizendo, tá? Porque, infelizmente, eu vou ter que sair. Se todos concordarem. Antes de você sair, Pablo, me dê só um minutinho para a gente encerrar esse entendimento. O que é que você acha, Alex? Veja bem, então, ao parecer, cada um faz sua intervenção e manda, eu consolido e mando de volta para vocês, para ver se vocês ficaram, se a consolidação está boa, se não é isso que eu entendi, e aí vocês, cada um refaz, se tiver, e a gente pode bater o martelo, viu, Pablo, pelo próprio Zap, ou a gente marca uma reunião, fica o entendimento de vocês. Pronto. Ou não, Alex? Eu concordo, gostei demais dessa proposta. Eu acredito que não tem problema nenhum as contribuições ser a sua pauta. A pauta não, a sua sugestão, perdão. Assim, só para complementar o de antes, rápido mesmo, né, nem para debater, eu entendo que o da tarifa social está intrínseco, tá, Antônio? Eu entendo que ela está lá do lado de todo o projeto, né, aí de concessão, e realmente só faltou ficar claro em algum ponto aí das sugestões. Podemos explicitar, viu? Essa preocupação de Anderson, vice Alex, a gente pode explicitar para ficar explícito. Eu acho que foi a preocupação de Anderson, está explícito isso. Isso. Agora, Luiz Matias, é só palavra, isso, pessoal. Vamos ouvir Luiz Matias, que ele não se pronunciou ainda. Luiz, por favor, faça uso da palavra. Luiz, pode falar, Luiz. O microfone não abre. O Luiz Gustavo, tu pode abrir o microfone de Luiz aí, por favor? Luiz Gustavo e Luiz Matias. Que você, como proprietário da reunião, acho que você pode abrir o microfone dele, Luiz. Eu não consigo abrir os microfones, eu consigo só mutar os microfones. Ah, é? Puxa vida. E aí, Luiz, por favor, tente abrir seu microfone aí. Tente, Luiz. Outra sugestão, Luiz, é que você passasse um áudio lá para o nosso grupo. Um áudio para o nosso grupo. Não é se você concorda ou não. Você podia abrir, talvez, mostrar aí sua câmera, você fazer um sinal positivo, se concorda com esse procedimento nosso de você fazer alguma redação, sugestão lá dentro do que Alex, ou mesmo outra coisa, veja bem. Fiquemos livres
para que qualquer, dentro do parecer, acrescentar, modificar, viu, Anderson, Pablo, Vitor, o que vocês quiserem, a gente vai. Aí, como o Pablo disse, até o final do dia, se vocês puderem me enviar isso, eu consolido e já vou retornando para vocês, no máximo segunda-feira, entender? Se ou mais tarde ainda, ou amanhã, eu consolido isso e mando para vocês. Luiz, me desculpe, Luiz, eu não sei como é que eu posso ajudá-lo, não, mas você está lembrado, para abrir o microfone, você vem nessa parte de baixo aqui do seu e tem um desenhozinho de microfone. Ele pede autorização, não sei a quem, não é tu não, Gustavo, que dá autorização para essa abertura do microfone? Sou eu, não. Não, Luiz, eu não sei, porque para mim aqui, Luiz, se eu aperto o microfone, ele fecha. Pede para o Luiz sair e entrar de volta. Ô, Luiz, sai e entra de volta para ver se dá certo. Pois não, Pablo, tá de acordo. Vamos ficar. Pablo vai ter que sair, mas a gente fica aqui. Pablo já está bem. Pois não, Pablo. Obrigado, Pablo. Quem puder, fica aqui para a gente ouvir Luiz Matias. Até mais, Pablo. Um abração, querido. Obrigado. Estou aguardando suas sugestões, viu? Pode mandar, vocês mandarem o arquivo, pode mandar o arquivo lá no grupo, que eu baixo. Se quiser botar o nome do arquivo salvar com Pablo, aí tu, Pablo, vice-Pablo, tu bota o teu no final salva com Pablo, Alex, a mesma coisa, Anderson. Aí me manda os textos que eu consolido. Cada um, Vitor, bota lá Vitor, salva com o nome Vitor, Anderson, Alex, Luiz, entendeu? Luiz Matias. A gente usa esse procedimento, tá, Pablo? Obrigado, Pablo. Combinado, senhores. Um abraço. Até mais. Um abraço. Vamos ver se Luiz consegue. Quem puder ficar, fica. Vamos aguardar um pouquinho por Luiz Matias. Vocês podem, não pode ficar mais um pouquinho? Eu posso, viu? Não tem problema nenhum. Para mim, eu posso ficar aqui até meio-dia, se vocês quiserem. Eu reservei minha manhã. Não, eu daqui a pouco eu tenho que sair, mas ainda dá para... Eu sei disso, Alex. Eu estou brincando, Alex. É para dizer que eu estou aqui à disposição de vocês. E sabe que eu estou, desde ontem que é feriado, mas desde ontem que eu trabalho, viu? Aqui a Universidade Federal, né, o Serviço Público Federal, ele impressou tudo. A gente só volta no dia 25. O Estado não deu, não foi? O Estado permaneceu o trabalho aí dos... Não, permaneceu. Porque o Estado transferiu, não foi Corpus Christi para segunda-feira, né? Para o São João da segunda-feira. Isso. Pessoal, licença, enquanto o Matias aí tenta entrar, diretamente para o senhor Arthur. Senhor Arthur, em questão de um estudo de viabilidade, o que é que vocês acham também, pessoal? É para a parte da agricultura na zona rural, né? Questão do criatório. A gente vê a questão de o reuso, como já foi utilizado aqui em Parnamirim, do tratamento de esgoto, o reuso, para a criação de projetos de irrigação, para ajudar o agricultor, o criador de animal, né, nesse período de seca. E dentro da Secretaria de Recursos Hídricos, para ver a questão com o governo ou com o PESA, aberturas ou açudes ou algumas barragens, alguns locais, para saciar essa estiagem na época de seca, garantindo uma plantação para o pessoal da agricultura, através até do reuso mesmo do saneamento rural, com projetos de irrigação, mas vai dar para plantar, né? Um milho, um pasto, para estar alimentando seus animais. Eu não sei até que grau o reuso é tratado, para, se possível, dependendo do grau do tratamento do esgoto, servir até para plantio do alimentício mesmo humano, questão do feijão, do arroz, do milho, do alimento do humano. Anderson, antes de Arthur responder, vamos ver se Luiz consegue falar. Luiz, você conseguiu abrir o microfone, Luiz? O danado que eu estou perguntando, ele nem abre a câmera, se pelo menos você fazer sinal ou coloque aqui no... A outra sugestão é ele mandar um áudio, de fato, no grupo. Foi o que eu pedi ali, eu acho que é o mais... Agora a gente conseguiu, estão me ouvindo? Estamos lhe ouvindo sim, Luiz, graças a Deus, ótimo, alto e claro, por favor, Luiz, pode falar. O meu bom dia para todos vocês, tá certo? Alex, meu amigo Arthur. Bom dia. Já pedi desculpa a vocês, porque eu me atrasei um pouco, eu estava no sítio, rapaz, com muita ocupação e cheguei meio apressado. Perdi o início da conversa, tá certo? Mas eu queria, pessoal, ponderar 2 pontos, tá certo? Primeiro, com relação à Compesa. Na verdade, todos nós sabemos o que está acontecendo com a Compesa. As informações que a gente tem aqui da Compesa Auditoria, a gente sabe da situação.
e até mesmo o serviço apresentado pela Compesa, a gente está vendo. E o que é que sempre eles alegam? Falta de uma infraestrutura, inclusive o capital humano, né? A mão de obra, que não tem pessoas, né, capazes, quer dizer, tem pessoas capazes, mas insuficientes. Essa é uma da questão. Considerando que o desperdício de água, pelo menos a doutora aqui do Oeste, a informação que a gente tem, que nós temos um desperdício de água de 50%. Isso parece até uma brincadeira, tá certo? E a alegação sempre é esse, a falta de uma infraestrutura que realmente seja compatível com a demanda. Bom, com relação à capacidade contributiva, né, eu não concordo que a taxa seja fixa, essa taxa social. É preciso analisar a capacidade contributiva, porque nós vamos pegar pessoas mais vulneráveis, pessoas menos favorecidas, é isso? E temos outras pessoas de melhores condições. Então, essa taxa contributiva, acho que ela não pode ser fixa. Tem que ser feito aí um levantamento, uma análise, principalmente para o homem da zona rural, que é aquele trabalhador rural que a sua renda é mínima, não é isso? Então, eu acho que essa capacidade, essa taxa, ela não pode ser fixa. Ela tem que ser variável de acordo com a capacidade de cada um. Bom, o Mário, eu vou continuar assistindo aqui, o resto e coloca aqui me coloca à disposição, tá certo? Muito Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Veja bem, Alex pediu, Alex vai falar. E outra coisa, viu, Luiz? Não sei se você chegou no momento que nós estabelecemos o seguinte procedimento. Cada um dos conselheiros vai modificar, sugerir, vai fazer, vai devolver no nosso grupo, não é, a minuta de parecer com as suas observações. E eu vou consolidar o documento e devolver para vocês, darem novamente uma relida e tal, para ver se está de acordo, não é todo mundo. E aí a gente vai avaliar a necessidade de fazer uma reunião ou se a gente já, não é, com fáceis discussões, se todo mundo estiver de acordo lá com o documento estiver bom, a gente pode matar isso, tá certo? Em função dos prazos, etc. Viu, Luiz? Tudo bem. Valeu. Entendeu? Então, ficou isso. Agora, é importante, veja bem, para que haja um entendimento, Alex pediu a palavra e depois eu me pronunciei. Alex, por gentileza, Alex, você... Recomendação é importante aí de seu Luiz, viu? Veja, essa questão de perdas em adutora, a gente acaba entrando numa seara que foge um pouco da lei de saneamento, né? Entra um pouco na aplicação de leis, seja de ocupação de solo, seja de leis em relação a furto de água ao longo da adutora. Então, recomendação, acho que importante de ir para a microrregião e daí, de repente, depois da microrregião, sair alguma indicação aí de lei para a Alep, enfim. Mas é algo que realmente a gente sofre muito, é sobre essa questão de perdas em adutora, né? Pelo mau uso, pelo uso não autorizado, seja para plantio, seja para loteamentos irregulares, de loteamentos rurais, enfim, é um combate a essa irregularidade. O seu Luiz puxou um ponto muito importante, que vai ser muito importante para as próximas décadas. Acho que vale a pena botar alguma recomendação nessa linha. Senhor Antônio, está desligado o microfone do senhor. Desculpa, pessoal. Não, estou entendendo, Alex, que você está muito... Eu acho que era interessante, talvez, algo no sentido da fiscalização, né? Fiscalização dessa adução dessa água via as adutoras. E a questão legal, aí é uma questão mais complicada. Você sabe, o Brasil tem muitas leis, mas que, infelizmente, por falta, né, de fiscalização e de ver como você vai, as leis não são efetivamente aplicadas. Eu acho que aí... Lei até tem suficiente, né, Antônio? Lei tem suficiente. Tem mecanismo de fiscalização e de atuação nisso, né? Você vê se tem, como é que a gente pode fazer hoje. E nesse sentido aí, viu, Anderson, do ponto de vista dos projetos, quer dizer,
dos pesquisadores, etc., dos cientistas, tem muito trabalho que está sendo desenvolvido com base nesse monitoramento dos recursos hídricos, entender de uma maneira geral, Anderson, do ponto de vista de qualidade, quantidade, etc. Antônio, por favor, veja aí o que Alex falou, que os desperdícios são de diversos tipos, né? Nós temos desperdício por vazamento, por roubo, por infiltração, por evaporação. Então, terá alguns casos que nós não podemos resolver. Perfeito. Mas a questão do roubo de água, tá certo? Esse aí sim, tinha que ter um dispositivo legal, entendo dessa forma, tinha que ter um dispositivo legal em termos de Estado, específico para a questão do uso da água, de acesso à água. Porque não justifica, né? A cidade como Araripina, por exemplo, é a que mais sofre aqui com o problema de água. Por quê? Porque é a UPA do Estado. E aí, até que essa água chegue lá, tem que passar por várias fazendas, vários clubes de lazer, que o pessoal rouba a água para se divertir, para tomar banho de piscina, enquanto que o cidadão comum lá na ponta está sem beber água, sem água nem para cozinhar. Então, tinha que realmente ter um dispositivo legal, com a segurança, tá certo? Para combater esse mal aí. Perfeito. Hoje eu vou passar para Anderson, eu tenho certeza que Anderson quer contribuir nesse debate. Anderson, por favor. Assim, esclarecer primeiro só a questão da fixação tarifária, para seu Luiz, não é a fixação não no custeio, porque no próprio marco, na própria lei da tarifa social, é variada a questão do valor cobrado. É fixar que a tarifa social continue firme, que nem foi sancionada dentro da concessão. É a questão do serviço prestado, favorecendo para o povo dentro da concessão, não na questão de valor, tá entendendo? Entendi. Obrigado. E aí, em questão da adutora aí, só cair em cima da fiscalização. Eu acredito, seu Alex, que as adutoras, que nem a gente vê lá do Buquirão, do Cabrobó, que vem para cá e tudo, que nem tem muito furto de água, que nem a gente tirou muito bico, essas coisas, era ver com o dono dessas terras por onde passa, essas adutoras, ver tipo uma parceria, para que ou a própria Compesa ou a empresa que vai pegar a concessão tenha acesso direto dentro dessas, que também é meio complicado, que a gente teve problema com algum pessoal lá de Cabrobó para cá, que não deixava a gente entrar dentro do terreno deles para fazer a fiscalização de furto. A gente chegou até a ser ameaçado já, mas tem que, como nem o senhor Luiz falou aí, ou que se crie uma lei dentro dessas adutoras, porque quem for indenizar essas terras por onde a adutora passa, né? Então, por lei, tem por obrigação e direito a Compesa fiscalizar, aí é que vai cair dentro de uma fiscalização de toda forma, e junto com o poder polícia judicial, né? Para poder estar fazendo essa fiscalização, como a Compesa vem fazendo em alguns outros locais aí, que a gente vê algumas publicações. É muito importante a ARP interagir, que, né, eu vejo algumas participações sempre tanto da Compesa com a ARP, Secretaria de Recursos Hídricos com a ARP, a atuação da ARP em todos os setores aí, tanto do saneamento como abastecimento e fiscalização, é muito importante a participação direta dela. Obrigado, Anderson. Mas hoje, veja bem, hoje nós temos capacidade, Anderson, de montar sistemas, não é, de monitoramento, fiscalização via imagem satélite, drones. Hoje em dia você não precisa nem de autorização, você pode ter uma fiscalização indireta e contínua, entendeu? De toda a adutora. Então, por vários meios, você tem como ter essa informação e saber, não é, onde localizar esses desvios, etc. Não é? Essa apropriação indébita, não vou chamar de roubo, não, né? Essa apropriação indevida, não é, da água. Luiz, eu acho que foi ótimo, Luiz, você ter conseguido vir, dar sua opinião aqui para a gente, está sendo tudo gravado. Agora, vamos seguir nessa linha, pessoal, para dar objetividade. Eu acho que, Anderson, você quer falar ainda mais, por favor, Anderson? Não, você está com a mão levantada. Por isso. Eu vou passar agora para os informes, não é? Aí eu vou solicitar, não é, o nosso secretário, professor Arthur Paiva Coutinho, caso deseje, para fazer alguns informes, não é, a respeito do projeto de concessão, do que foi conversado aqui, se porventura assim o desejar, de trazer informações complementares que venham nos esclarecer sobre os pontos aqui discutidos. Professor Arthur.
sei se Arthur está com dificuldade aí, ele está, né? Opa, está aí o homem, professor Arthur Coutinho. Caso... Bom dia, agradeço aqui, né, o convite do presidente aqui do Conselho Participativo e de todo o Conselho, né, e acompanhei atentamente, né, que todo o debate, né, parabenizo aí o Conselho Participativo, né, pela proatividade, né, nesse debate, né, desse projeto. Eu vou ser bastante aqui direto no tocante aos informes, né. Então, nós tivemos ontem, né, antes de ontem, né, no dia 18, a reunião dos dois comitês técnicos, né, tanto do Comitê Técnico do Sertão, quanto do Comitê Técnico da RMR Pajeú. Também foi publicado no Diário Oficial do Estado a convocação da reunião do colegiado microrregional, ok? Essa convocação para o dia 1º de julho, não é? Onde serão apreciadas também as deliberações, tanto dos comitês técnicos quanto dos conselhos participativos. Então, a gente fica, não é, como secretaria-geral, aí aguardando tanto a ata quanto o parecer, para que a gente possa dar ciência também ao colegiado microrregional da deliberação por parte independente, por parte desse conselho participativo. Então, eu acredito que é isso, não é, basicamente aqui, os meus informes, não é, agradecer aí, não é, toda, não é, assim, esse fortalecimento, não é, da governança aí da microrregião, a partir dessa atuação forte aí do Conselho Participativo, e fiquem à vontade aí para seguir com o debate e com as deliberações. Então é isso, muito bom dia. Arthur, por favor, eu gostaria que você pudesse fazer algum comentário na questão levantada por Anderson, a questão do reuso para a produção de alimentos. Eu acho que é uma colocação muito pertinente, a preocupação de Anderson. Sobretudo, eu sei que a secretaria, essa é uma das preocupações também da secretaria, da promoção justamente, né, do reuso para a produção de alimentos na escala da agricultura familiar. Não foi isso, Anderson, que você levantou? Sim, só, eu acho que muito bom questionamento. Duas coisas importantes. No Estado, não é, a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento, ela está focada, não é, em ações para abastecimento humano de água, não é, e, lógico, junto com a Companhia Pernambucana de Saneamento, não é, e também com o CISAR, não é, quando a gente está tratando de zona rural, em tecnologias para o tratamento, coleta, tratamento e destinação final do esgotamento sanitário. Então, nós temos desenhado no PROSAR, não é, que é o Programa de Saneamento Rural do Estado, né, que é esse acordo de empréstimo, e está sendo firmado aí com o Banco Mundial, não é, nós temos lá endereçado uma linha de inovação para saneamento, onde pilotos, no sentido de reuso, não é, da água, ou soluções baseadas na natureza, vão ser, digamos assim, construídos, não é, para que depois o Estado avalie a performance dessas técnicas e de escala. A gente sabe que, na realidade, no contexto do semiárido, não é, diversas instituições, como Embrapa Semiárido, não é, certa, ou diversas ONGs como Caritas, Diaconia e outros, não é, ASA, né? Assim, existe aí uma diversidade de instituições que já trabalham, né, com soluções assim adequadas ao semiárido, e também existe também, por iniciativa das universidades, não é, assim, o desenvolvimento aí de diversas tecnologias inovadoras que funcionam muito bem. Esse é um ponto. Caso esse conselho ache adequado, vocês podem ficar à vontade para sugerir, não é, que essas tecnologias adaptadas também possam ser utilizadas dentro do escopo do projeto, mas aí é uma decisão do Conselho Participativo. Assim, como houve essa provocação, não é, eu estou aqui apenas, digamos assim, fazendo um preâmbulo, na verdade, assim, do que a gente conhece que de fato é usado, mas, assim, fica a critério aí do Conselho Participativo apontar ou não apontar
por exemplo, a possibilidade de se utilizar esse efluente dentro do contexto da economia circular. Não é? A gente sabe aí que no momento em que a produção de água ela for suficiente para que todo mundo tenha continuidade no abastecimento, ou seja, intermitência aí zero, não é? Ou seja, água, vamos dizer assim, né, Alex, 18 por 18 ou 24 por 24, não sei, né? 18 horas por 18 horas ou 24 horas por 24 horas, algo que você tenha água diariamente, né, em volume suficiente, o volume também de geração de esgoto vai aumentar enormemente. Ou seja, o volume de efluentes vai crescer. Esse volume de esgoto ele vai acompanhar essa necessidade do aumento de produção de água tratada. É claro que isso é diretamente proporcional. Então, você pode ter aí um eixo de soluções tradicionais de engenharia ou um eixo de soluções, eu diria assim, baseadas na natureza, ou soluções alternativas, que podem ser escopo também, assim, do ponto de vista de normatização e recomendação, né, dentro aí da microrregião ou dos prestadores de serviço da microrregião. Mas, assim, assim até para não extrapolar aqui, eu diria, não é? Minha atuação aqui como secretário-geral, agradecendo aí o convite, fica a critério, assim, você fique à vontade, eu acho que essa preocupação aí com o todo, não é? Eu acho que é fundamental para que a gente tenha os projetos assim, o melhor desenhados possível, para que toda a sociedade se beneficie, né, com essa universalização. Então, o impacto aí da universalização em saúde, não é, em valorização imobiliária, não é, na educação, não é assim, no aumento da qualidade de vida, da melhoria da qualidade de vida de todos, a gente sabe que é um passo que ainda precisa ser dado, e ele é dado com esses debates como o que vem acontecendo aqui também, né? Assim, precisa de muito investimento, claro, precisa, mas também precisa de instituições fortes, né? Com seus organismos de governança também fortes, atuantes, precisa de parcerias com a sociedade, com universidades, com tudo, não é? Precisa aí de preservação de massa crítica. Então é isso. Eu fico aqui à disposição e encerro aqui minha fala, agradecendo aí a oportunidade do espaço por esse conselho aqui tão distinto. É isso, muito obrigado. Obrigado, professor Arthur Coutinho. Anderson, por favor, coloca lá no documento parecer reuso para produção de alimentos, agricultura familiar. Aí eu completo uma recomendação, entendeu? Se bota lá o teu texto, que eu consolido ele com essa tua preocupação. Combinado? Senhor Antônio, só de acordo com essa fala do secretário Arthur Paiva, me vem em mente também a questão de tanto do volume que ele falou, que a gente tem que priorizar mesmo a questão do abastecimento, procurar buscar qualificação e ampliação onde está em falta, mas tem que ver também a questão que qual saneamento, qual tipo de tratamento de esgoto vai ser aplicado na zona rural, né? Porque tem a questão das caixas de fossa, tem as estações de tratamento simplificada, para saber qual mais primeiro em mão mesmo, tem que ver a questão do abastecimento para garantir o aumento do tratamento, né? Que quanto mais água vai ter, mais vai ser utilizada a água, vai ter mais dejetos, né? De esgoto. Mas o importante, antes aqui, estar na recomendação. Esse detalhe de escolher, etc., fica para um outro momento de se ver, que já tem muito estudo disso. Isso aí vai colocar assim, porque é dentro da questão do saneamento, buscar ampliar o serviço, né? Exatamente. É colocar a sua preocupação de ampliar e consolidar o uso de reuso para a produção de alimentos na agricultura familiar. Eu achei que isso é o mote, entendeu, Anderson? Essa recomendação eu acho que é importante que você levantou aí. Tudo que foi levantado, eu acho que... Na mini minuta que o pessoal recomendou da gente fazer hoje, eu coloco em duas pautas, da social e essa da indicação do reuso. Perfeito, combinadíssimo. E quem tiver mais, tá certo, Alex? Você quer fazer uso da palavra, Alex? Fica à vontade, Luiz. Então, pessoal, só aqui resumindo as nossas deliberações, nós deliberamos que a minuta inicial de parecer, ela vai ser acrescida com sugestões e correções de cada membro do conselho, que será nos devolvida, não é? Vamos dar um prazo até hoje à noite, até amanhã. Vocês podem trabalhar mais folgado. Até amanhã eu pego isso e devolvo para vocês, não é? Até o dia 25, até quarta-feira ou antes mesmo. Eu prometo a vocês que eu faço a construção, eu mando para vocês
e aí a gente, na próxima semana, já decide se o documento está bom, se está adequado, se é isso realmente que todo mundo quer, e a gente já mata, quer dizer, já aprova, independente de termos uma reunião ou não. Ou, se for necessário, a gente faz a reunião. Agora tem que ficar atento à data da reunião, da convocatória, não é do comitezão, porque senão as nossas coisas, é importante que a gente seja ágil para que a gente esteja segurado as nossas recomendações na reunião geral lá do comitê, que é quando, Arthur? 1º de junho, é? 1º de junho, de julho. 1º de julho, 1º de julho. Então, Anderson, então vamos no máximo até amanhã, eu consolido isso e na segunda-feira eu já coloco para a gente trabalhar nisso e a gente já mata, porque a gente tem que resolver isso, não é na próxima semana, logo, na quarta, na quinta-feira, essa minuta de parecer para que seja enviado lá a pauta, etc., para a reunião do dia 1º de julho. Ô, Não é isso? Antônio, Pois não, Luiz. Luiz Matias. Antônio, eu queria fazer uma pontuação sobre essa questão que Anderson falou aí, do reuso da água. Eu acho isso importantíssimo, tá certo? Perfeito, Importante perfeito. e necessário. Agora, eu vou a um velho ditado que diz assim, quem muito abraça, pouco aperta. Concordo com você, Antônio. Vamos primeiro resolver a questão da água chegar e depois a gente vai pensar na produção. Mas que tem que ter. E o que é que vai Não, ser? mas vamos colocar uma recomendação mesmo genérica, mas é importante que a recomendação fique, viu, Anderson? É importante que a recomendação fique. Uma coisa leva a outra. A gente vê muito furto de água. Eu dou exemplo por aqui em Salgueiro, porque eu moro aqui, a gente conhece pouca região. Muito furto de água, que o povo fura as pequenas adutoras, as grandes, para poder fazer algumas poços, alguns barragens para dar água de beber aos animais. Para plantar, para pasto, palma, milho, abóbora, para animal. Então, acho que eu acredito que uma coisa favorece a outra. Se futuramente chegar, como o senhor Antônio diz, a gente está só lutando, não sabe se vai chegar na conquista, mas se chegar numa conclusão, esses projetos de irrigação em cima do reuso possa até diminuir os furtos, porque o pessoal vai ter um projeto de irrigação para alimentar seu animal, para dar de beber a seu animal, até para plantio do alimento humano. Perfeito, Anderson. Não, é importantíssimo, para tudo isso que você está falando. Agora, depois que a gente resolver essa primeira etapa, então a gente vai partir para isso aí, que vai precisar também, Anderson, de mais alguma coisa. Por exemplo, a capacitação vai precisar de uma assistência técnica, orientar, porque tem muita gente aqui que tem vontade de trabalhar, aqui plantar. Mas trabalhar à sua maneira, daquela forma arcaica, etc., precisa ter uma orientação técnica, fazer uma capacitação e a gente vai o próprio produtor para que ele saiba realmente reusar essa água, tá certo? E produzir. Muito bem. Valeu. Ô, senhor Antônio, só uma dúvida mesmo, ligeirinho. Se puder usar seu Arthur Paiva Coutinho aí de novo. Seu Arthur, a respeito que eu fui procurado por algum pessoal aqui do Legislativo, a respeito, quando foi publicado que a gente foi eleito conselheiro participativo, a respeito dos dessalinizadores. Alguns me procuraram aqui informando que tem alguns poços que eles furaram, que são água salobra. Só que é isso que eu queria, a dúvida que eu queria saber do senhor era essa. A gente tivesse alguém para a gente ter entendimento da questão da criação do abastecimento de água rural, porque tem alguns cantos que eles pediram para mim correr atrás para ver para ver se consegue um dessalinizador para lá, mas que nem aquela indicação que eu falei para o senhor de uma estação de tratamento de água que pega lá o baixinho daqui Chabinha, seu Alex, até o Caldeirão das Letras, que são acho que é 14 quilômetros por aí, da adutora até lá, porque já tem a adutora do Pau-Ferro também, né? E o pessoal lá, uma parte lá é abastecido por água bruta. Pronto, aí lá eu acredito que não precisaria de dessalinizador. A gente vê a questão de um estudo onde está sendo pedido dessalinizador e se lá tem a possibilidade de ter um abastecimento de água direto, encanada, sem um dessalinizador, que é no caso que eu teve a adutora de Uricuri, que vai beneficiar 6 cidades. Acredito que uma estação de tratamento de água lá também, para pegar essas comunidades que dá mais de 400 famílias, já evita o desgaste do dessalinizador em um local onde pode receber diretamente via torneira a água. Ô, Arthur, eu queria ainda dar uma sugestão sobre essa reunião do dia 1º, Arthur. Essa reunião dos comitês e conselhos que você falou. Essa reunião não são regionais, então não podia ser presencial, não. Eu acho que se fosse presencial aqui em Salgueiro, Uricuri, a gente pudesse fazer uma reunião com mais pessoas, né, para não ficar tão resumido, que nem todo mundo pode participar
dessa reunião virtual. Então, se a gente fizesse uma reunião, né, presencial, eu acho que seria mais importante, viu, Arthur? Só uma sugestão. Bom, eu não sei se, veja, com relação aí à sugestão do Luiz Matias, veja, é uma decisão aí do Conselho Participativo, né? O Conselho Participativo aí, ele está com os seus membros, né, e devidamente empossados. Então, talvez o Luiz Gustavo possa aí esclarecer. Acredito que existe aí uma recomendação do Tribunal de Contas, não é isso, Luiz Gustavo? No sentido de dar transparência ativa, né, às deliberações das órgãos de governança, e aí esse mecanismo de gravação acaba sendo um mecanismo assim bastante prático. Nesse sentido. Também, né? Mas, assim, vocês podem deliberar aí sobre, como é que eu posso dizer, futuras reuniões ou futuras ações, na maneira que vocês acharem melhor, assim. Esse é um ponto. No tocante ao questionamento de Anderson, não é? Nós temos a nossa gerência lá de saneamento rural, Anderson, e aí eu acho que o Gustavo pode colocar aqui um e-mail e você aí entra em contato e aí a gente vai, digamos assim, conversando contigo tocante essa demanda. Não é como é uma demanda, digamos assim, que, lógico, é altamente pertinente, mas, assim, como ela foge um pouquinho da pauta aqui, entendeu? Assim, para não misturar muito as coisas. Mas encaminha lá no e-mail, ou se não, entra em contato por telefone com nossos gerentes, não é? Eu acho que o Gustavo também pode passar aí o contato de Mauro e de Assis, e é isso, ok? Show. Pessoal, Eu quero fazer uma adenda à fala de Arthur, é que no nosso regimento interno, ele fala que as assembleias, que é o do colegiado microrregional, e as reuniões da microrregião, elas são preferencialmente virtuais, para facilitar a gravação e a disponibilidade depois para as pessoas. Então, por causa disso, a gente evita ao máximo fazer reunião presencial, para que a gente consiga ter essa transparência ativa que o TCE vem cobrando muito para a gente, e para ficar mais fácil tudo, né? A logística e, teoricamente, qualquer pessoa assim, pode entrar pelo celular, pelo computador, e aí fica mais fácil de acessar a Assembleia no dia, assim, não precisa se locomover, porque no Sertão é melhor, porque é 24, mas na RMR-PAGEU, por exemplo, são 160, né? Então, para todo mundo se deslocar para um ponto específico, acaba complicando. Então, de forma geral, nos dois regimentos, tanto no Sertão como da RMR-PAGEU, está preferencialmente que as reuniões e assembleias são presenciais, são virtuais. eu só queria dar um adendo, viu, Luiz? Luiz, olha, eu fico muito feliz, estou doido para comer um bode aí, lá em Salgueiro, em Petrolina, aí com o Alex, com o Anderson, com o Vitor, mas sem brincadeira, eu estou ultimamente, veja bem, para mim, impossibilidade de qualquer deslocamento. Eu estou cheio de aula, estou no momento agora dos meus cursos, que para mim se deslocar para o interior nesse momento é muito complicado. Muito complicado. Ainda mais que eu estou nesse momento como babá dos meus 2 netos, minha filha viajou, deixou os netos, então eu... Tá vendo, Luiz? Eu sou um sexo, Luiz, então tem que os netos, as coisas que eu tenho que estar cuidando também, além de todo o trabalho. Então, Pois é, Antônio, você falou em bode, falou em cabra, falou em tudo, não falou em queijo. Venha para aqui comer um queijo. Vou, Luiz. A gente marca o momento adequado. Agora eu peço desculpa, Alexa, antes a você, porque para mim está muito complicado me deslocar. Vamos ver se no outro momento a gente faz isso. Vamos manter as nossas reuniões virtuais, hein, pessoal? E a gente vai, não é no momento adequado, fazer uma grande reunião presencial, se Deus quiser. Combinado, pessoal? Combinado. Então, eu aguardo, viu, a contribuição de vocês. A gente não tem muito prazo, tá bom? E comprometo a vocês, segunda-feira, tá certo? Até o final do dia, no máximo. Eu sei que está todo mundo concentrado no forró, é São João, mas eu vou me virar para mandar o quanto antes isso. Até o dia 24 eu mando isso, com certeza. Um abração para todos, viu? Um bom dia para todos, um bom final de semana, um bom São João para vocês. Um bom final de semana, um São João abençoado e tranquilo, cheio de paz e alegria, viu? Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, viu? Da mesma forma, muito obrigado. Um abração para todos. Tchau, pessoal. Pessoal, eu vou parar a reunião, tá?